de número 2, alguns versículos, a partir do primeiro versículo do capítulo 2 de Jonas, que está escrito assim: Então orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Versículo 3: Porque tu me lançastes no profundo, no meio dos mares, e me rodearam as correntes das águas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E então disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, no entanto tornarei a ver o teu santo templo. Agora o versículo de número 10: E ordenou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Queridos, veja só, é uma breve reflexão, mas tem algumas aplicações aqui que é muito válida, né, pelos momentos em que nós vivenciamos o nosso dia a dia. Eu vejo que aqui um profeta, todos já ouviram falar de Jonas, até as crianças sabem um pouco mais da história de Jonas. Jonas, ele foi levantado e ele teria que ir até a cidade de Nínive, e ali, juntamente com o poder do Espírito de Deus, ele teria que dar o recado de Deus aos levitas que ali habitavam. Só que em vez disso, ele, por sua sabedoria humana, né, que todos nós às vezes a gente tenta recuar daquilo que Deus já determinou na nossa vida, e ele então, ele simplesmente vai para o rumo contrário. Ele desce até Jope, ali ele pega o navio. Quando ele está no navio, ele desce até os porões do navio, e ele simplesmente, a palavra de Deus fala que ele adormece profundamente, só porque veio um grande vento, e esse vento ele transforma em tempestade, e então todos estão orando ali ao seu Deus. E o capitão do navio é avisado que só tem um que não está orando, que é Jonas. O capitão então desce até o porão do navio e começa a conversar com Jonas. E Jonas então ele declara que tudo aquilo que está acontecendo ali é por causa dele. E então todos os marinheiros decidem então de jogá-lo ao mar. E quando jogam literalmente Jonas ao mar, aquele vento aquieta. Então tem algumas aplicações aqui que é muito válida, é muito válido para cada um de nós. Porque quando nós estamos na desobediência, naquilo que o Senhor já determinou para nós fazermos, nós vamos passar por consequências. E não apenas a nossa pessoa, mas pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão ao nosso convívio, também eles vão padecer aquele momento de dificuldade, aquele momento de desobediência, aquele ato insano. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu vejo aqui que Jonas, ele simplesmente, por causa dele próprio, ele simplesmente, ele deixa de fazer aquilo que Deus ordenara. Como é difícil, como é dificultoso quando a pessoa ela sai do centro da vontade de Deus. E todo o texto ele vem falar para nós o que aconteceu. E o contexto é algo tremendo, é muito forte, tem muitas lições aqui, mas tem algumas aplicações aqui que eu queria ver com vocês. Veja que no versículo, no primeiro capítulo de Jonas, a gente não vê Jonas orar. Nós percebemos que Jonas, ele não suplica, ele não ora, ele não busca direção. A gente vê apenas Deus dando orientações, dando diretrizes
o que ele deveria de fazer. Então simplesmente ele desce. Interessante que ele desce 3 vezes. Ele desce para Jope, depois chega em Jope, ele desce para dentro do navio, e depois que ele está no navio, ele desce para os porões do navio. O quanto é difícil, às vezes, as pessoas que estão fora da direção de Deus, a tendência é descer. Ele vai descendo, só que vai distanciando da presença de Deus. Ele vai se distanciando das diretrizes de Deus. Ele vai se distanciando daquilo que o Senhor tem para ele. Que na verdade, Deus deu a diretriz porque Deus garantia a vitória. Era para ele estar junto aos ninivitas, mas ele vai para Tarsis. É uma coisa interessante. Um fica no ocidente e ele vai para o oriente. Então tem momentos que as pessoas descem, em vez de descerem na presença de Deus, descerem no jejum, descerem na oração, descerem na direção de Deus. Eles descem, mas fugindo de Deus. Eles estão procurando uma fuga da parte de Deus. Eu acho interessante, queridos, porque veja que é algo muito profundo isso aqui. É algo muito forte isso aqui. Por quê? Porque quando eu coloco o meu querer, quando eu julgo o meu querer que seria melhor ou maior do que é de Deus, eu não estou acreditando mais em Deus. Eu estou sendo infiel naquilo que Deus já determinou na minha vida. Então a gente tem que ter esses cuidados. E é interessante que a gente não vê ele clamar, mas quando tudo acontece, ele é lançado ao mar. Muitos falam que foi uma baleia. O texto diz que foi um grande peixe. Foi um grande peixe que o engoliu. E o peixe o engoliu, veja só, mesmo na prova, mesmo quando a gente vê que a pessoa ela está fora da direção, mas Deus ainda continua zelando dela. O peixe simplesmente engole ele, não morde ele, não machuca ele, não mastiga ele. Então, e ele permanece vivo lá dentro, né? Ele permanece vivo lá dentro. E é uma coisa impressionante que já era propósito de Deus. Muitas vezes, quantas pessoas que falam que aquilo foi castigo porque não estava fazendo aquilo que o Senhor determinou. Eu também pensava isso, mas quando a gente estuda a palavra e se aprofunda mais, a gente vê que aquilo ali foi uma oportunidade. Na verdade, né, foi uma oportunidade que Deus estava dando ao profeta para que ele fizesse a vontade de Deus. Não é verdade? Porque se fosse para matar realmente, nem o peixe estava ali, né? Ele tinha morrido afogado no meio daquela tempestade, no meio do oceano, né? É imensurável, muito profundo, ele não ia aguentar. Então eu vejo que mesmo na desobediência, Deus ainda zela, Deus ainda preserva, Deus ainda guarda, mesmo quando nós somos infiéis. A palavra de Deus fala que ele permanece fiel. E é uma coisa impressionante, porque ali agora ele ora. Ele ficou ali por 3 dias e 3 noites. Ele teve tempo suficiente de orar, de clamar, de às vezes se arrepender, de estar mais próximo a Deus. Porque tem pessoas assim, tem pessoas que só oram quando está na boca do peixe. Tem pessoas que só oram quando perde. Tem pessoas que só oram quando adoece. Tem pessoas que só buscam quando perde. E é interessante que Deus não. Ele era propósito. Ele estava dando mais uma chance. E ali ele resolve aclamar. Ali ele vai ter tempo. Teve tempo 3 dias e 3 noites para orar. Porque tem pessoas que se não estiver na boca do peixe, ele não ora. Ele não busca. Ele fica indeciso. E é interessante que agora no segundo capítulo a gente vê Jonas clamar. Tanto clama. Você imagina, numa escuridão, na boca do peixe, ele não sabia onde estava. O texto diz que ele sabia que estava nas profundezas. Ele chegou a comparar que estava até no inferno. Mas não tem lugar, não existe lugar onde a presença de Deus não é alcançada por ele.
Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E ali ele estava, ali na boca do peixe, preservando, mas ele não sabia. Quem sabe, ele até poderia imaginar, eu perdi tudo, acabou tudo, eu estou agora no castigo. Mas ele começa a clamar. Tem momentos que o Senhor vai criar situações para nós clamarmos a Ele, para nós olharmos para nós mesmos, o quanto que nós somos falhos, o quanto que nós somos necessitados. Porque havia um ambiente de oração naquele lugar. Oh, glória a Deus! Havia algo sobrenatural acontecendo ali. Muitas vezes nós oramos, mas nós não estamos vendo o que está acontecendo lá fora. Como Jonas. Ele não sabia, ele estava orando, ele estava clamando, ele tinha se arrependido, mas ele não sabia onde estava, ele não sabia se Deus estava realmente com ele ainda. Ele estava orando. Você estava orando, ele tinha que dar continuidade, porque desde então ele não havia resposta. Quantas vezes que nós oramos e parece que a resposta não vem. Quantas vezes que nós dedicamos a Deus e parece que nós imaginamos que nós estamos na prova. Parece que Deus nos esqueceu, parece que o céu se fez um céu de bronze. E muitas vezes Deus só está esperando nós continuarmos a clamar, mesmo na boca do peixe, mesmo nos problemas, mesmo na dificuldade. Aquele peixe engoliu ele, mas não mordeu, não machucou. Tem problemas assim conosco nos nossos dias. Tem problema que nos envolve. Tem problemas que nos mastiga. Tem problema que nos engole. Tem problemas que quer nos abafar. Que quer às vezes impedir ou retardar aquilo que o Senhor já determinou. Mas se você está nessas condições, é porque o Senhor permitiu que você estivesse nessas condições. Mas foi para orar, foi para buscar. E versículo de número 10 do 2º capítulo de Jonas, ele fala, a palavra de Deus afirma que Deus agora fala com o peixe, e este obedece e vomita a Jonas em terra firme. Primeiro, Jonas clama 3 dias e 3 noites. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe nem se está sendo ouvido, mas com certeza está. E agora, em vez de Deus falar com Jonas, Deus fala com quem? Com o peixe. Terceira lição. Há momentos da nossa vida que talvez Deus não vai falar com você. Você não está ouvindo a voz de Deus. Você não sabe o que está acontecendo. Mas o ambiente de oração que você está, o ambiente de oração que você provocou, o ambiente de oração que você se colocou para ver o operar de Deus, você não está vendo, mas lá fora está acontecendo um milagre. Lá fora tem alguém que está sendo ouvido por Deus. Talvez Deus não está falando com você dentro do peixe, mas está falando com alguém que está lá fora. Está falando com seu marido, está falando com seu filho, está falando com a sua filha, está falando com a tua esposa, está falando com o pastor, está falando com a ovelha. Você está dentro do peixe, mas esse ambiente de oração está fazendo efeito lá fora. E Deus está falando com o peixe. Talvez Deus não fale contigo, mas está falando com o peixe. Está acontecendo, o peixe está em movimento. Ele não está parado, ele está em movimento, ele está nadando, ele está correndo, você está orando. Deus talvez está em silêncio, mas está acontecendo movimentação lá fora através da tua oração dentro do peixe. Talvez dentro dessa situação que você se encontra, você fala, eu acho que eu vou parar de orar. Para não, continua orando. Deus está ouvindo, Deus está falando com o peixe, Deus está fazendo com que o peixe nade. Deus está repreendendo todo o mal sobre a tua vida e sobre aquilo que você está falando dentro do peixe. Glórias a Deus. Então Jonas ora, Deus ouve, mas Deus não fala com Jonas, mas Deus fala com o peixe. Deus está falando com alguém. Através da tua oração, Deus está tocando em alguém. Situações têm sido mudadas, histórias têm sido transformadas, páginas têm sido viradas,
através do teu clamor dentro da situação que você está, dentro do peixe que você está.